Ok, graça e paz, queridos. Tem alguém feliz aqui hoje? Amen. Oh. Oh. É difícil trocar a chave. Me falaram que hoje não é um culto comum, é uma vigília, amém? Está com fome? De comida ou da palavra? Amém, queridos. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, só para você despertar um pouco. Eu sei que você está cansado. Querido Pai Celestial, nós te damos graças e nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Senhor, nos entregamos, ó Deus, perante Ti e pedimos, ó Pai, pela revelação do Teu Espírito. Senhor, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, porque nós estamos famintos, ó Pai, queremos Te ouvir, queremos ver a Sua glória sendo manifesta neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, que está aqui neste lugar, Senhor, que entrou aqui atrás de uma palavra de Deus, que entrou aqui atrás de uma unção fresca do Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, que nós possamos sair deste lugar completos, satisfeitos, em plenitude, Senhor. Então abençoe a cada um neste momento, Senhor, e manifeste a Tua glória no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Amém. Amém. Tome o seu lugar, queridos. Bom, primeiramente eu quero agradecer a liderança da MG pelo convite, pelo investimento, por todo esse projeto que Deus tem colocado no coração desses homens de Deus, e que por conta desta visão, por conta deste chamado para abençoar as nações, todos nós nessa noite podemos ser abençoados através dessa visão. Eu não poderia deixar de agradecer também pastor Isaac e a Fran, que gentilmente ofereceram o conforto da casa deles para nos hospedar lá, as filhas que abriram mão do quarto, do conforto, para nos abençoar. O meu muito obrigado a vocês. Eu não poderia também deixar de agradecer, querido, a todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, porque não é fácil, é um grande trabalho, demanda muito tempo, muito esforço, muita dedicação, e eu tenho me sentido em casa, tenho me sentido abençoado. Então a todos vocês que têm servido, também o meu muito obrigado. Quero agradecer você que está aqui pacientemente esperando pela palavra de Deus, cansado, talvez depois de um dia de trabalho. Alguns viajaram de longe para poder estar aqui. Meu muito obrigado. E acima de tudo ao nosso Deus, esse Deus glorioso que tem proporcionado a nós uma atmosfera de glória, uma atmosfera de poder. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus virá e nos recompensará por todo esse esforço. Bom, antes de pregar a palavra de Deus, eu quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Marinho, moro na cidade de Edimburgo, na Escócia, há 4 anos. Sou pastor de uma igreja batista, e isso é algo tão poderoso, algo tão tremendo de Deus, porque eu saí de uma igreja, da comunidade cristã Plenitude, a convite de uma igreja escocesa, uma igreja batista, para servir nessa igreja. Uma igreja que tem 132 anos de existência. A igreja de South Leith Baptist Church, Leith, lá na cidade de Edimburgo, um lugar tão especial. E hoje eu sou tão grato a Deus por esse chamado, esse privilégio de pastorear uma igreja que o grande avivalista, talvez você conhece ele, chamado como o príncipe dos pregadores, Charles
Haddon Spurgeon. Esse homem pregou várias vezes na nossa igreja lá. E essa igreja, ela estava fechando, porque talvez você não saiba apropriadamente o que tem acontecido na Europa, mas as igrejas da Europa estão declinando, as igrejas da Europa estão sofrendo, estão passando por um tempo de frieza muito grande espiritual. E eu quero dizer para você, meu irmão, aproveite cada minuto dessa atmosfera de glória neste lugar. Aproveite, querido, porque muitos querem isso, mas não têm. Então, tudo começou quando... E eu quero trazer um pequeno testemunho antes de começar a palavra, apenas para encorajar você, você que tem um chamado, você que tem uma promessa de Deus. Pega essa palavra como encorajamento para a sua vida. Porque tudo começou no ano de 2012, quando eu estava numa viagem missionária com o bispo Josézinho. Eu fui para a Índia 4 ou 5 vezes, não me recordo, mas em uma das nossas viagens missionárias, isso foi em 2012, em um dos dias eu acordei pela madrugada por conta do fuso horário para interceder pela nossa igreja aqui no Brasil. E durante o tempo em que eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu não sou uma pessoa que a todo momento tem visões, mas aquele dia foi um dia tão especial. Eu estava orando e de repente me apareceu na frente, escrito bem grandes, Escócia. E eu achei estranho aquilo, e eu falei, será que eu estou dormindo? Porque era tão real, eu vi como se eu estivesse vendo qualquer um de vocês aqui. E aí eu fechei meus olhos, abri, aquilo estava na minha frente. E eu não entendi, porque a Escócia não é um país comum para nós. Nós não ouvimos falar muito da Escócia. Mas aí eu comecei a interceder pela Escócia, dizendo, Senhor, eu não sei se está acontecendo algo grave naquela nação, mas eu quero orar por essa nação, que o Senhor guarde, viu os teus anjos. Bom, fiz uma oração, voltei a dormir. No outro dia eu estou andando com o bispo nas ruas de Chandigarh, na Índia, um sol do meio-dia, e de repente diante de mim aparece bem grande, escrito novamente, Escócia. Aquilo foi uma experiência tão forte para mim. Quando eu voltei para o Brasil, eu chamei minha esposa e falei assim, amor, aconteceu algo tão poderoso. Ela falou, na Índia? Eu falei, também, mas eu não sei não, mas eu acho que Deus está nos chamando para ir para a Escócia. E eu contei para ela o que aconteceu, e ela falou, não vem não, eu não quero mudar de país, eu não gosto de lugar frio. E eu falei assim, Senhor, quem vai convencer é o Senhor. Bom, queridos, naquele mesmo dia, e fui com ela para a casa da minha sogra. Lá, Deus falou com ela. Quando nós voltamos, ela já estava chorando já. Ai, vou deixar minha mãe. Bom, isso foi no ano de 2012. Compartilhei com o bispo o que aconteceu, e desde então o bispo começou a orar comigo. No ano de 2015, eu retornei novamente para a Índia, junto com o bispo Zezinho. Na Índia, nós conhecemos, o Elton. Onde está o Elton aqui? O Elton está ali. O Elton nos convidou para ir para o sul da Índia. A filha dele morava lá, e lá nós conhecemos um profeta chamado Ravi, ou Ravi, não lembro o nome como ele se chama, Ravi. E lá, quando nós chegamos lá, o Ravi começou a entregar palavras proféticas, e sem saber ele disse, o Senhor vai te levar para a Escócia. E ele disse assim, e não se preocupe com nada, porque não se preocupe com dinheiro, porque a nossa igreja no Brasil não tinha condição alguma de me sustentar na Escócia. Afinal de contas, como você sabe, na Escócia a moeda é a libra, 6,3 vezes a mais do que o real. Como que a igreja ia investir? Então eu falei, Senhor, como que vai acontecer isso? O Senhor falou, não se preocupe com dinheiro. Eu já falei com o meu servo, é um senhor que está lá de cabelos brancos, já falei com ele vai cuidar de tudo. E tem outra, você vai pisar 2 vezes na Escócia. A primeira vez você não vai encontrar ele, a segunda vez você vai saber que é ele. E aconteceu, querido. Então eu compartilhei. Bom, no ano seguinte, eu estava na igreja, nós estávamos numa conferência, reverendo Edelmar estava lá, e não sabia de nada, e ele estava lá numa conferência na nossa igreja, e eu falei para ele assim, reverendo, quando acabar a reunião, eu gostaria que você orasse pelo nosso time de liderança.
E ele disse, ok, então eu reuni no final, o nosso time de liderança, ele começou a orar. Só que quando chegou em mim, ele falou assim, Marinho, que estranho, quando eu estava orando por você, eu vi uma bandeira nas suas costas. Eu já gelei, ele falou, e era a bandeira da Escócia. Só que enquanto ele está falando aqui com ele, um pastor da nossa igreja vem do fundo, chega e fala assim, quando você estava orando pelo Marinho, eu vi uma bandeira aí com vocês. E eu falei, Deus, eu não tenho para onde fugir. Então eu fui para a Escócia para pisar na terra, para entender. Então em 2018 eu pisei na terra. Não, em 2017 eu pisei na terra da Escócia. Quando eu pisei lá, quando eu vi a condição da igreja, querido, aquelas catedrais lindas, grandes, mas que dentro são escritório de contabilidade, barzinhos, cafeteria, tudo que você imaginar, por dentro aquelas igrejas ainda, mas por dentro apenas business, comércio. Eu comecei a chorar dizendo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Não conhecia nenhum missionário, não conhecia ninguém, aluguei um Airbnb, fiquei lá apenas orando pelo lugar, retornei. Um dia, estou falando com um amigo meu, um pastor Marcelo na França, estou contando a experiência para ele, do que estava acontecendo, e ele falou assim, Marinho, eu conheço um pastor lá na Escócia, na cidade de Edimburgo, e eu vou te conectar com ele. E o homem, não é que o homem tinha cabelo branquinho? Então, ele contou a minha história para o pastor Bel. Pastor Bel estava lá na Escócia, chama Bel, Bill Cowie. Ele estava lá na Escócia, ele falou assim, peça para o Marinho, por favor, porque eu não falava nada inglês. Querido, Deus me chamou, não falava uma palavra em inglês. Ele falou assim, ó, fala para o Marinho me mandar um e-mail. Eu falei, eu não sei falar, não sei escrever, muito menos. Mas falei com uma amiga da igreja, que traduziu, fiz a carta, traduziu, eu enviei o e-mail para ele, e a esposa dele, quando pegou o e-mail, ela falou que a mão dela queimava, e ela falou, precisamos trazer esse homem para cá. Quando eu chego na Escócia, lá eu vejo o homem de Deus, o qual Deus falou com ele ao meu respeito, e ele falou assim, Marinho, eu quero que você fique aqui um mês, vamos discernir isso junto no nosso espírito. E nós começamos a orar juntos, e quando foi tão poderoso, um mês lá na Escócia eu fiquei discernindo, ouvindo Deus, ele ouvindo. 10 dias antes de eu ir embora, ele falou assim, Deus falou comigo para providenciar todas as coisas, quando você pode vir morar aqui, a igreja vai te dar o visto religioso. E eu falei, meu Deus, eu preciso pelo menos 6 meses, porque eu preciso vender minhas coisas, preciso anunciar na igreja. E ele falou, ok, para 6 meses, nós não temos dinheiro porque a igreja tem apenas 4 membros, eu estou aqui, eu sou pastor aposentado, mas esse prédio já estava sendo, de 132 anos, já estava sendo doado, e eu estou aqui segurando, porque eu não queria que mais uma igreja fechasse. Ele tem 83 anos, na ocasião ele tinha 83 anos de idade, e ele estava ali, querido, com 4 pessoas, todo domingo, orando. E aí ele falou assim, nós não temos dinheiro para te manter, mas nós temos uma casa pastoral, nós vamos vender ela, e com esse dinheiro, nós vamos investir durante 5 anos na sua vida, porque nós acreditamos que depois de 5 anos a igreja vai ser autossustentável. Que visão do homem! Que coisa, que homem de Deus, não me conhecia, apenas ouviu a voz de Deus, vendeu uma casa de 450 mil pounds, vendeu a casa para nos levar para lá. Quando nós chegamos lá, ele falou assim, agora é com você. Foi algo tão poderoso, algo tão sobrenatural, querido, que tem acontecido, e eu vou compartilhar depois com vocês um vídeo. Mas quando nós chegamos, a igreja tinha 4 membros. Dentro desses 4 membros, eu estava orando para Deus não matar porque uma senhora, não é matar para recolher uma pessoa, porque acredite, querido,
Uma mulher que é membro da nossa igreja, ela chegou lá com 6 anos de idade, hoje ela tem 96 anos. 96 anos na mesma igreja. E ela falava: pastor, eu estava orando por você. Ela não saiu, ela estava esperando. E aí Deus começou a mover, querido, Deus começou a mover. E hoje essa igreja de 132 anos, nós estamos chegando a nós já estamos com 130 membros na igreja. Essa igreja que, quando eu cheguei em 2019, 25 de junho, vou fazer aniversário agora, 25 de junho de 2019, quando eu cheguei lá, uma igreja linda, batistério, eu falei assim: precisamos começar a batizar. Quando é que foi o último batismo? Falou em 2013. 2013. Queridos, para a glória do Senhor, eu já não sei, eu perdi as contas de quantos batismos nós tivemos na igreja. Quantos batismos, a igreja crescendo, a igreja avivada, algo sobrenatural acontecendo. O diretor da União Batista da Escócia viajou para sentar lá comigo e falou assim: eu quero saber o que você está fazendo nessa igreja, porque essa igreja está vivendo uma revolução e nós queremos espalhar isso para outras igrejas. O sábado antes de eu chegar aqui, recebi um e-mail da Universidade de Edimburgo me convidando, porque eles querem fazer uma entrevista para saber o que está acontecendo, o que está sendo feito lá, para que haja esse boom, e qual o impacto que a igreja está trazendo na comunidade. Temos 20 diferentes nacionalidades reunidas na igreja. Deus está reunindo as pessoas, e é por isso que eu estou compartilhando isso, porque faz parte desse tema. Isso é um ponto fundamental, estar unidos, Deus unindo 20 diferentes nacionalidades, assim como Deus reuniu aqui neste lugar mais de 20 diferentes cidades, para incendiar este povo e enviar eles para as cidades, para que Deus possa trazer o avivamento. Este é o plano de Deus. E aí eu falei: meu Deus do céu, cheguei, comecei a trabalhar um pouquinho, o que aconteceu? Pandemia. 7 meses depois, pandemia. E aí eu entrei em parafuso, porque eu falei: Deus, eu não sei falar, eu sei o que fazer, eu sei o que falar, mas eu não sei como falar. E um dia eu estava orando, chorando, eu falei assim: Senhor, eu não sei se isso é a coisa certa, porque eu estava começando a me sentir mal, porque a igreja pagava o meu salário, eu estava dentro da igreja, eu comecei a me sentir, querido, desculpa a expressão, um vagabundo. Eu estava me sentindo mal de receber salário, estando em casa. Então eu comecei a orar ao Senhor, falando: Senhor, o que eu vou fazer? Querido, quando Deus tem uma promessa para você, Ele vai te capacitar. E aí um dia eu orando com lágrimas nos meus olhos, Deus disse assim: escreva sua oração, coloca no Google Tradutor e liga para a pessoa. E eu falei: tá aí. Então eu pegava uma pessoa da igreja, eu orava por ela, só que eu começava a escrever a minha oração, colocava no Google, traduzia, aí dava aquele gelo, eu pegava o telefone e ligava: hello. E começava a ler minha oração. Tudo errado, meu irmão. Mas Deus usou essa estratégia para me dar o coração dos escoceses. Porque quando eles olharam o meu esforço, eles falaram: eu quero esse homem para ser o meu pastor. Quando Deus te chama, querido, Ele vai te capacitar. Logicamente hoje eu já prego inglês na igreja, Deus foi me abençoando. Eu fui aprendendo, e Deus hoje tem dado graça naquele lugar. Então, eu queria mostrar um pequeno vídeo para vocês agora, do que nós cremos para a igreja local, do que está sendo feito para a igreja. Esse vídeo está em inglês, eu tive que acelerar ele um pouco para não ficar muito longo, mas só para que você conheça e saiba, para te encorajar, querido. Se Deus tem um chamado,
Se você tem um chamado de Deus para a sua vida, permaneça crendo. Espere, porque vai acontecer. A minha história começa em 2012, eu só fui para a Escócia em 2019. Precisamos discernir o tempo de Deus. Estar nas nações não é apenas pegar um avião, descer lá e falar, eu quero trabalhar. Nós precisamos da estratégia, precisamos da unção de Deus. Mas quando Deus chama, Deus capacita, Deus prepara, e é essa unção que Deus tem para a sua vida, ok? Eu quero compartilhar, está no ponto o vídeo, ok? Se puder apagar as luzes. Então, querido, eu tive que acelerar um pouquinho, então preste atenção para você ler em português embaixo, ok? Tá bom? Vamos lá. Our generation enjoys the greatest level of technology that has ever existed. Despite being even more connected, people are feeling ever more lonely and are desperately looking somehow to cure their loneliness. Over the years, we have seen frightening levels of increase in the use of drugs, sexual deviance, violent behaviour, family breakdowns and suicide. Our generation is confused and lonely, having been systematically taught that there are no means to find answers to their problems. Each person, in an effort to build their own path, ends up completely trapped in a vicious cycle of anxiety and depression. These people are our neighbours, our friends and our families, people close to us. How can the church help these people? How can we show them that God loves them unconditionally? How can we help them to experience a transformation of their lives in Jesus Christ? Southleaf Baptist Church is passionate for Christ and for these people. Our church comprises a dynamic leadership team and a church revitalised and ready to reach out to our community for Jesus. We believe that the church is an important instrument in God's hands to reach out to generations. Therefore, wanting to make a difference in our community, we work with 6 important aspects of ministry. We understand the importance of innovation in every aspect of ministry, whether visually or in the use of technology, so that it can engage more effectively with a digital generation. With the capacity we have for communication these days, we seek to engage more and more with people, sharing the message of the gospel and maintaining weekly contact with all our members and visitors. We want to reach this generation, giving of our time to speak with them, to develop friendships and new relationships in a healthy and open environment by means of planned meetings and other interactions. Our friendship cafe and cell groups that meet in people's homes are examples. Here we have an opportunity to present Christ to the unconverted and thereafter to integrate them into the church. We believe in the importance of systematic teaching of the Word through one-to-one meetings and teaching in cell groups. We invest in the teaching of our children by means of a meeting specially designed for them. We have online evangelistic content on our social media channels, all in addition to a wonderful creche for the babies and a special class for teenagers. We seek to equip and incentivize every person to develop their talents by means of creative ministries, teaching dance and theatre, and the creation, direction and production of audio-visual material. By harnessing the talent we have, we look to make an impact in our community with street evangelism, artistic presentation, and using creative strategies to share the gospel. We understand the importance of the church being part of the local community, working to develop new abilities by way of art lessons to children and teenagers, in addition to offering help and assistance to families with toddlers with the intentions of developing relationships and opportunities to share the gospel. We are absolutely certain that all of our strategies can only function in the back of much prayer, for this is the source which provides direction, discernment and revelation for the conduct of all our work. We believe too that it is prayer that is responsible for maintaining a congregation in good spiritual health, united and renewed. We are thankful to God for all we have seen and experienced as a church, and for the opportunity of being part of God's big project to transform our country.
Você deve ter percebido, algumas pessoas estavam de costas, porque eles são muito tímidos e eu não quis constrangê-los, em respeito a eles. E você viu, falando do café, nós abrimos um café às quartas-feiras durante o dia, aberto ao público, totalmente de graça, apenas para sentar, conversar com a nossa comunidade. Entendemos que a igreja tem que estar em contato com a comunidade local. Então, gastamos um tempo para novos relacionamentos e falar um pouco de Jesus para essas pessoas. Bom, não... Não, tem muita gente em português, mas... Vamos lá, eu quero pregar a palavra de Deus, mas gostaria de convidar você a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, para lermos a palavra e para que você desperte um pouquinho. É o texto áureo da nossa conferência, João capítulo 17, João 17, nós vamos ler do versículo de número 20 até o versículo de número 23. Quem achou, diga amém. Se você não achou, você pode acompanhar aqui no telão. Então vamos ler a palavra de Deus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Repita comigo, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba. Para quem, queridos? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Tome seu lugar, por favor. Queridos, essa passagem fala sobre a visibilidade da igreja para o mundo. E ela não fala somente da visibilidade da igreja, ela fala da responsabilidade. Porque como nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz que Jesus está intercedendo por nós. Ele intercedeu pelos discípulos, mas também por nós. Há uma grande responsabilidade da igreja, porque ele diz, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Jesus é o Messias através da unidade da igreja. Olha que coisa linda e que responsabilidade que nós temos. Isso é algo tremendo, algo poderoso. Nós temos que parar de falar apenas, ficar falando apenas de unidade. Nós precisamos viver a unidade. Quem crê, diga amém, queridos. Mas alguns anos atrás, Deus falou algo comigo que mudou meu entendimento sobre unidade. Eu estava orando no meu quarto, e Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus dizendo, filho, você sabe qual é o número que eu mais gosto para o homem? Tem alguém aqui que sabe? Se arrisca, o número? 7, quem falou 7? Ok, não é o 7. Que número? Quem é que falou 2? Deixa eu ver. 2, você acertou 2. Porque eu também disse para o Senhor, Senhor, é o 7, porque o Senhor representa o nosso descanso. E o Senhor falou, não, é o número 2. Eu falei, por que 2? Ele falou, quantas sobrancelhas você tem? Quantas mãos? Quantos pés? Quantos ouvidos? Quantas narinas? E viu Deus que não era bom que o homem estivesse número 2.
Porque se um cair, o outro... E Deus enviou de 2 em... Então o número que Deus mais gosta para o homem é o número 2. Por que o 2? Porque o número 2 é o número do suporte. Se eu pegar esse púlpito sozinho, ele tem um peso, mas se você vier aqui, se algum número 2 vier aqui, ele vai ficar mais leve. E esse é o poder da unidade. Quando nós trabalhamos juntos, tudo vai ficar mais leve. Deus tem que ser o número 2 na nossa vida, mas você também tem que ser o número 2 na minha vida. Há uma importância, então eu consegui entender. Então Jesus disse: eu oro, Pai, para que eles sejam um, como tu está em mim e eu estou em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia. Queridos, que responsabilidade, para que o mundo creia. Por quê, queridos? Porque nós sabemos que Romanos 8,19 diz que o mundo, a criação, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão aguardando e eles vão encontrar isso quando vê a unidade. E é isso que nós temos trabalhado lá na Escócia, porque o povo europeu, ele é muito solitário, ele é muito reservado. O clima ajuda, logicamente. Então eles são reservados. Então, Senhor, me dá a estratégia. E isso que eu passei aqui, relacionamentos. O café, então vamos trazer a comunidade, vamos envolver a comunidade na igreja, porque eles precisam de nós, mas nós também precisamos deles, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. E quando eles entrarem e ver o amor que há em nós, querido, a unidade que há em nós, eles vão querer: eu quero isso para a minha vida. Eu não nasci para andar sozinho, eu não nasci para andar solitário, eu quero receber desta unção de amor e de unidade, porque nem Deus queria manifestar os milagres sozinho, ele chamava os discípulos para participar, e na criação de todas as coisas, Deus não agiu sozinho, ele agiu com o Espírito e também com o seu Filho, em unidade. Unidade, querido. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre unidade, mas o que é unidade, querido? Porque às vezes nós temos um conceito errado de unidade, nós achamos que unidade é apenas concentração de pessoas, nós achamos que unidade, então devemos trabalhar para ter algum evento especial, para ter um ajuntamento de pessoas, mas unidade é grupo de pessoas com o mesmo propósito e os mesmos objetivos e a mesma visão, independente de onde elas estão. Isso é unidade. Porque nós temos aqui mais de 20 cidades diferentes, mas nós estamos ligados em unidade por um Espírito, por uma visão, por um propósito, por um coração. Nós não vamos estar juntos a todo momento, mas nós vamos estar interligados em unidade, amando uns aos outros, preocupados com o bem-estar do outro. Isto é unidade. Trabalhar pelos mesmos propósitos. E quando nós falamos de unidade, nós não podemos deixar de falar dos fundamentos da unidade. Fundamentos da unidade. Os fundamentos da igreja. Os fundamentos da igreja. Então eu quero compartilhar aqui, eu quero citar o início da igreja. Atos capítulo 2, o que a palavra diz em Atos capítulo 2? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, o que eles estavam? Onde? No mesmo lugar. Primeiro fundamento da igreja é a unidade, você está junto. Antes de receber o que Deus tem, nós precisamos estar unidos, precisamos estar juntos.
Porque Deus não pode abençoar um lugar que está dividido. E o diabo sabe disso, é por isso que ele trabalha em bando. É por isso que quando ia expulsar demônio, falava assim: aqui tem uma casta de demônio. Aqui tem uma legião de demônio. Não trabalhava um espírito só. Porque o diabo sabe o poder da unidade. E nós precisamos ter a revelação do poder da unidade. Então, Atos diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Queridos, eles estavam juntos. Juntos para quê? Para quê que houve uma ordem de Deus? Para que eles pudessem estar reunidos no mesmo lugar juntos. Qual era o propósito, querido? Porque não é somente a unidade, é o propósito da unidade. Existe um propósito pelo qual Deus nos uniu, nos conectou, queridos. Meu sogro estava em parafuso, porque ele falou assim: eu não consigo entender o propósito de Deus, porque, peraí, deixa eu tentar entender. Você estava aqui pregando para brasileiro, aí Deus falou assim: vai e prega para os escoceses. Aí você chega na Escócia, Deus fala assim: volta e prega para os brasileiros. Na conferência ele não entendeu nada. Ele falou: mas peraí, é para você estar lá ou para você estar aqui? Eu falei: é para eu estar lá e para eu estar aqui. Porque às vezes nós não vamos entender os planos de Deus, querido, mas sempre há um propósito. Você não conhece a pessoa que está do seu lado por acaso, existe um propósito. Eu estava falando para o bispo José, nossa amizade de anos e anos, mas na verdade tudo começou, a gente brinca ainda que a minha esposa fala: você roubou o bispo de mim, porque na verdade o bispo José era pastor da minha sogra, e a minha esposa era de uma outra igreja, mas quando eu comecei a cortejar a minha esposa foi se aconselhar com o bispo, e aí ela voltou para dar um feedback para o bispo, e aí o bispo falou: quero conhecer ele. E quando nós nos conhecemos, querido, Deus nos conectou por um propósito. E aí ela fala: aí eu perdi o pastor, porque aí caminhamos junto por anos. E aí o bispo me apresentou a MG, e aqui nós estamos aqui. Isso anos atrás. Mas qual era o propósito da igreja? Por que que Deus chamou aquelas pessoas? Deus tinha um propósito, querido. Por que que eles estavam juntos? Havia um propósito, que era receber o Espírito Santo para que eles pudessem ser testemunhas. Esse era o propósito, espalhar a palavra de Deus. O propósito era: estejam juntos, porque eu tenho fogo para vocês. Se vocês estiverem juntos, eu tenho uma unção específica para vocês. E então vocês vão ir e vão pregar a palavra, e vocês vão espalhar este amor, vão espalhar o poder que está na vida de vocês. Este era o propósito. Mas primeiro precisava estar junto, fazendo o quê? Esperando as línguas repartidas como de fogo, porque a primeira coisa que nós precisamos é queimarmos juntos na presença de Deus. Queimarmos. Ontem eu estava aqui, aquela presença, eu falei: Senhor, que atmosfera poderosa de alegria, que atmosfera poderosa aqui de amor. Hoje nós começamos o culto da mesma forma, uma atmosfera de amor. Eu preciso de ti. Me perdoa minha canção, querido, aliás, minha voz. Querido irmão. Uau, querido, dá vontade de chorar. Você vai abraçar aquela pessoa, aquela atmosfera, você sente o calor, o amor, a conexão que vem da vida do seu irmão para você, porque nós precisamos queimar juntos na presença do Senhor. A igreja precisa estar em chama, querido. Se você quer pregar a palavra, você precisa estar em chamas. Eu preciso estar em chamas, porque Deus está procurando homens e mulheres, Deus está procurando uma igreja que queima na presença dEle. Que queima de amor, que queima de paixão, porque uma igreja que queima, querido, ela tem um coração diferenciado, a compaixão no coração dela. Ela não busca o interesse próprio, ela está olhando para fora, das quatro paredes para fora, e não somente para dentro. Ela está sempre preocupada. Eu estou na casa do pastor Isaac, eu estou um pouco constrangido, o homem não deixa fazer nada. Eles não deixam a gente fazer nada.
abençoando, preocupados em oferecer, em dar, e assim como o pastor Bill disse aqui, é melhor dar do que? Nós precisamos dar amor, precisamos caminhar em unidade, mas primeiro, nós precisamos estar em chamas para cumprir o ID do Senhor, querido, e Deus tem um fogo para a sua vida, Deus tem uma chama preparada para você, porque eu sei que você está aqui atrás de algo de Deus, você está aqui atrás tentando, talvez alguns aqui, tentando descobrir qual é o seu real chamado, você tem uma ideia, eu quero, Senhor, te servir, Senhor, eu tenho uma palavra que eu vou para as nações, mas como isso vai acontecer? Querido, Deus vai falar com você, Deus vai abrir as portas, Deus vai mostrar o que precisa ser feito para Ele te enviar, mas primeiro, agora é tempo de queimar na presença de Deus, de queimar na presença de Deus, porque Deus está procurando homens e mulheres que queimam para enviá-los cheios do fogo de Deus. É isso que Deus está procurando, homens que queimam, porque Deus está procurando homens que têm paixão pela presença de Deus. Queridos, algumas vezes nós estamos procurando coisas para fazer, para poder trazer para a igreja. O que eu vou fazer para trazer pessoas para a igreja? Sabe o que precisa fazer? Queime na presença de Deus. Queime, restaure valores e princípios da igreja. Não precisamos ficar dando pagando promessa, fazendo campanhas. Nós precisamos queimar de paixão. Quando Deus chama a igreja, Ele fala assim, ó, estejam reunidos até que do alto vocês sejam revestidos do poder, mas precisa estar unidos, precisa estar juntos por um propósito. O propósito de Deus sempre vai ser olhar para abençoar pessoas, abençoar nações, mas primeiro nós precisamos queimar. Nós não podemos cumprir o ID estando frios espiritualmente. Nós não podemos compartilhar algo que nós não temos. Se eu for te dar água, eu preciso ter primeiro para mim. Se você me vê com um copo d'água, você vai imaginar de quem é esse copo d'água? Mas se você me vê com uma bandeja, você vai falar, não é só para ele. Deus nos chamou para ter para nós e para outros, mas primeiro tem que fluir daqui, tem que fluir daí. Há um chamado de Deus para a sua vida. Você quer viver essas experiências? Querido, Deus tem abalado o lugar que nós estamos lá. E pergunte, sou eu que estou fazendo alguma coisa? Não! É Deus. Mas, no entanto, quando veio o diretor da União Batista, e ele falou, o que você está fazendo? Nada. Como assim nada? Nada. Qual que é a sua rotina? Eu acordo, venho para cá, porque a primeira coisa que eu faço é orar. Fico andando lá para lá e para cá, orando. Fico profetizando nos bancos da igreja. Senhor, envia pessoas, Senhor, que ao entrar nesse lugar, eles sintam amor, eles sintam compaixão, que eles se sintam parte deste lugar. Pai, dai-me essas pessoas. Senhor, dai-me a Escócia, Senhor. Eu quero, Senhor, ecoar a voz de John Knox que diz, dai-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, por favor, dai-me pelo menos a minha comunidade. A minha comunidade. E Deus começou da comunidade, agora eu já estou saindo da comunidade. Eu estou falando, Senhor, eu quero a cidade inteira. E depois eu quero o país inteiro. Porque a forma como Deus nos chama é de uma forma sobrenatural. Deus tem uma experiência sobrenatural para a sua vida. Mas precisamos estar ligados uns nos outros. Então nós vamos ver o quê? Que Deus reúne a igreja, então vem o fogo de Deus sobre a igreja, e ali nós vamos ver que o Espírito estava caindo de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, e o mover do Espírito Santo era tão real, era tão poderoso, a manifestação de Deus começa a mover sobre aquele lugar, e então surge a comunidade cristã. A comunidade, o que é a comunidade? Comum, unidade. É estar em unidade com quem tem algo em comum, comunidade. Agora Deus vai unir as pessoas para receber o fogo, e agora espalhar o fogo de Deus.
Deus te trouxe nessa conferência, porque Deus tem um propósito para você. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos da MG, a MG precisa de nós. Um só corpo, uma só visão, um só coração, uma só paixão: ganhar almas para o Senhor. Não existe nada mais precioso do que almas para Jesus. Nada, nada. Então o Espírito, a descida do Espírito provocou um comportamento do Espírito, querido. O mundo não está preparado e ele não consegue, não está mais acostumado com o comportamento do Espírito. Quando chega lá, eu chego naquela cidade, querido, uma igreja que viveu o avivamento, que agora está prestes a morrer, respirando por aparelhos. Quando eu chego naquele lugar, eu tenho um impacto, porque de 4 pessoas que estavam ali, 2 estavam ministrando o louvor, só que eram 2 pessoas drogadas. E eu falei: Senhor, que abacaxi que o Senhor me deu. O cara é escocês, está aqui, como que eu vou tirar o homem? Comece, querido, a queimar, e Deus vai fazer o trabalho por você. O trabalho é pesado quando nós trabalhamos sozinhos, mas quando nós clamamos pelo número 2 na nossa vida, meu irmão, começa a ficar mais leve. Começa a ficar mais leve. Deus começa a abrir porta. Então o comportamento do Espírito na nossa vida vai estabelecer o reino de Deus aonde nós chegarmos. Aonde nós chegarmos. Então eu quero, querido, nessa noite, falar para você: é tempo de você queimar na presença de Deus. É tempo de nós estarmos juntos, queimando aqui na presença de Deus, nos enchendo, nos buscando. Busque no seu dia a dia, busque, querido. Olha, deixa eu falar uma coisa para você: não fique pensando nas estratégias que você vai ter que fazer para trazer pessoas. Não, apenas queime. Deus vai trazer as pessoas para te verem queimar, para te verem queimar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus chamava Moisés, e Moisés ia para a tenda, as pessoas saíam para fora para olhar Moisés. Eu quero ver o que está fazendo. Era ele. O foco estava em Moisés, meu irmão, porque o homem era alguém que andava face a face com Deus. Era alguém que queimava. Nós precisamos restaurar princípios e valores na nossa vida, querido. Eu estava compartilhando lá na casa do Isaac com eles. Querido, às vezes nós estamos buscando estratégias do mundo para inserir na igreja, pensando que nós vamos atrair pessoas do mundo para dentro da igreja. Isso está errado. Porque há 2000 anos Deus não precisou de estratégias mundanas para trazer para dentro da igreja. Deus precisa de homens que voltem a queimar na presença dEle, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E é isso que vai mudar a igreja, é isso que vai impactar o mundo. Não é a estrutura, não é oferecer apenas conforto para as pessoas, para que elas se sintam: uau, minha igreja tem o melhor som, minha igreja tem um carpete lindo, minha igreja tem um microfone maravilhoso, luzes, câmeras, tem um maravilhoso ministério infantil. Deus está te chamando para queimar. Para queimar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque o resultado, diz que hoje eu quero pregar sobre 2 partes. O meu primeiro sermão é sobre o resultado do avivamento, o resultado da unidade. O resultado da unidade é o avivamento. E amanhã eu quero falar sobre o propósito da unidade. O resultado da unidade, querido, sempre vai ser um avivamento poderoso. Sempre um avivamento poderoso. E às vezes nós pensamos assim, às vezes quando nós lemos Atos capítulo 2, nossa atenção está ali somente no dia de Pentecostes. Mas nós nos esquecemos dos dias que antecederam
esse dia de Pentecostes, nos esquecemos do preço que foi pago, tudo que foi plantado anteriormente. Às vezes nossos olhos estão vendo movimentos apenas, e nos esquecemos do que foi plantado anteriormente. Eles estavam ali, dias, juntos, orando, juntos, dias, orando, esperando a promessa de Deus. E é isso que Deus está nos chamando, está aqui hoje, unidos, esperando pela promessa. Tem uma promessa de Deus na sua vida, você sabe que tem uma promessa de Deus, e o tempo está se passando, e você está falando: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, as promessas ainda não chegou. Talvez nós precisamos fazer alguns ajustes, voltar a fazer práticas básicas. Você sabe que quando eu fui para lá, Deus começou a me ensinar coisas básicas novamente, porque aqui em São Paulo, não, lá em São Paulo, a correria do dia a dia, as tarefas que tem, como pastores nós sabemos, diariamente, telefone não para, o zap não para, queridos. Quando nós vamos ver o tempo de oração, meia hora, 20 minutos, e aí você fala no final do dia: eu não consegui ler a Bíblia, que pastor que eu sou, que cristão que eu sou. E o diabo começa a colocar julgo sobre nós, e nós ficamos gastando tempo. O que eu posso fazer na igreja? O que eu vou fazer para poder trazer pessoas? E quando chegou lá, eu não tinha pessoas quase para cuidar. Eu falei: eu tenho que orar. E Deus foi fazendo. Queridos, precisamos voltar ao primeiro amor, as práticas daquilo que é fundamental para o nosso ministério: orar, ler a Bíblia. Hoje, se você chegar para alguns cristãos e falar assim: ó, abra comigo em Naum, ele vai falar assim: Naum? Tem na Bíblia? Tem Naum na Bíblia? Se você falar para a pessoa assim: ok, abra agora em Abacuque, a pessoa vai fingir que vai no banheiro, porque ela não vai saber abrir a Bíblia. É tempo de nós reavaliarmos a vida que nós estamos levando diante de Deus, porque o mundo está de olho em nós, o mundo está de olho como nós estamos agindo, e o mundo sabe exatamente, ele consegue discernir, pessoas do mundo conseguem discernir quem nós somos, o que nós temos para oferecer. Até pessoas do mundo conseguem discernir se nós temos algo para dar ou não. O propósito de estarmos aqui é porque Deus quer, em unidade, preparar um avivamento para sacudir o estado de São Paulo, para sacudir a Bahia, como tem gente aqui, para sacudir Cuba, para sacudir Venezuela, para sacudir a Europa, para sacudir todos os lugares aonde colocarmos a planta dos nossos pés, porque é isso que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra. O avivamento, como nós vivemos já na Escócia, ele pode durar pouco tempo, pode durar muitos anos. Um avivamento pode durar muito tempo, ele pode durar pouco tempo, querido. Em Lucas 24:49, Jesus, ele dá uma instrução para os discípulos: eis que envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Fique juntos, espere, porque eu tenho poder para a sua vida, eu tenho uma unção para a sua vida. Queridos, esteja na presença de Deus, esteja em unidade, esteja na tua congregação. Tem reunião de oração? Eu estou lá junto com meus irmãos. Eu não vou deixar meu pastor orando sozinho, eu estou com ele. Eu não vou deixar a líder de intercessão ou o líder de intercessão sozinho, eu estou lá com ele, porque nós precisamos resgatar isso novamente na igreja. Então o avivamento, ele pode vir durar muito tempo, pode durar pouco tempo, querido, mas não importa.
A unidade, ela sempre vai resultar na manifestação do poder de Deus. O avivamento, ele é uma consequência de uma promessa. Uma promessa: eu tenho fogo para você, eu quero abalar sua cidade, eu quero abalar a estrutura do seu ministério, eu quero abalar a sua igreja, e eu quero abalar a comunidade através da sua igreja, porque não é só em nós, é através de nós. Eu quero abalar, eu tenho uma promessa para você, e o avivamento, ele é consequência disso, é o resultado de algo que Deus prometeu. Só que o avivamento também é o resultado da unidade, porque tudo começa com a unidade, começa juntos. Então, quando eles entenderam isso, o que eles ficaram? Eles ficaram esperando juntos, amando uns aos outros, orando uns pelos outros. Eles estão ali esperando, obedecendo juntos. Então, de repente, a Bíblia diz, de repente veio, puf! E aí, queridos, aquilo mudou a vida deles. Aquilo mudou a vida deles. Porque o fogo de Deus muda a vida de um homem. O fogo muda a vida de uma mulher. E Deus não vai mudar somente a pessoa, Deus vai mudar toda a comunidade. Se nós olharmos na Bíblia, antes do Pentecostes, você vai ver alguns discípulos desencorajados, com medo. O próprio apóstolo Pedro, ele nega Jesus, mas depois que ele tem esse encontro poderoso, está ali junto, queimando, se encheu do Espírito Santo, aí realmente o cara está pronto para ir para a morte por Jesus. Ele está pronto, ele sai ali, ele começa a pregar. O que acontece, querido? Multidões começam a se converter, sozinho, automaticamente. Por isso que precisamos estar queimando, cheios de Deus, porque quando nós estamos cheios, quando estamos cheios da presença de Deus, o Espírito vai trabalhar por nós, as coisas vão acontecer. Ei, você que é pastor, que está aqui, você que é líder, é tempo de nós voltarmos a praticarmos coisas básicas, mas que são extremamente importantes, se nós queremos impactar o mundo. Viver em unidade, a prática da oração e a prática da leitura da palavra. Precisamos conhecer. Avivamento vai ser algo que Deus prometeu para nós. Eles ficaram ali esperando, crendo, eles ficaram ali juntos durante dias, esperando ansiosamente pela promessa de Deus. Por quê, querido? Porque o mover de Deus, ele é como uma onda do mar, querido. Você não consegue controlar, você não consegue, você não tem poder sobre a força dela, ela sempre vai te surpreender, não dá para saber o tamanho dela, o tamanho da força dela, mas quando ela chega, ela muda tudo. Este é o poder de Deus, querido. Nós estamos aqui hoje juntos, e nós vamos orar. Por que a Bíblia diz que se dois apenas orarem em concordância, a pessoa vai ver o mover e a resposta de Deus, e as coisas vão acontecer? Poder da unidade, poder da concordância. Precisa estar juntos, precisa estar em unidade, clamando. Então Deus vai enviar aquela onda poderosa que ninguém pode controlar, querido, ninguém pode entender, querido, você não consegue, você não tem palavras para explicar. Eu estava falando para os meus amigos aqui, eu estava na igreja 3 semanas atrás, e eu estava pregando uma palavra, e eu não tinha nem acabado a palavra, de repente eu vejo 4 homens vindo, 2 deles gritando por misericórdia. Eu tomei um susto, a princípio quando eu vi ele gritando, eu falei, ele está endemoniado. Não, mas ele chegou e caiu de joelhos, chorando, clamando pela presença de Deus. Eu não precisei fazer nada, não precisei fazer nem apelo, não precisei fazer exatamente nada, foi o Espírito Santo. E os outros falaram assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Precisamos voltar a ver coisas como essa, e isso precisa ser natural para nós. Natural. Quando vem o avivamento, querido, ele sempre vai acontecer coisas extraordinárias.
Sempre vai acontecer coisas extraordinárias. Por isso que naquele dia houve um som de um vento impetuoso, labaredas de fogo veio sobre a cabeça de cada pessoa que estava naquele lugar. Houve, querido, sobre cada cabeça há um fogo específico de Deus para a sua vida. Eu não preciso copiar o seu fogo e você não precisa querer o meu fogo, porque Deus tem um fogo para você. Particularmente para o teu ministério, para aquilo que Ele quer usar você, há um fogo, há uma unção de Deus para a sua vida. E quando a onda de Deus chegar, ninguém vai conseguir controlar. Querido, as coisas extraordinárias vão acontecer, extraordinárias. Estou eu lá dando um homem que fumava a vida inteira. Lá eles fumam muito. É muito comum as pessoas mesmo dentro da igreja fumar. Eu estranhei quando eu cheguei lá. Estou lá um dia, comecei a contar a história da minha conversão. Eu falei, quando eu vim para Jesus, eu bebia, eu fumava, e Deus me libertou. Ninguém falou para mim que eu tinha que parar de fumar, o Espírito me libertou. E naquele momento o homem um escocês fez uma oração: Senhor, se o Senhor libertou ele, o Senhor pode me libertar, eu não quero mais fumar. Daquele dia em diante, 30 dias depois, eu acho que ele estava esperando. 30 dias depois ele falou assim: pastor, eu posso contar um testemunho? Eu falei, sim, mas me conta antes para saber. Eu quero saber o que é, né? Porque já aconteceu algumas histórias meio estranhas comigo. Um dia a pessoa falou assim, serve de alerta para nós. A pessoa falou assim: pastor, posso contar um testemunho? Eu falei, pode, vai lá, conta. A pessoa pegou o microfone, a moça pegou o microfone e falou assim: olha, eu quero agradecer essa igreja, porque durante tempo eu estava afastada da minha namorada, e eu orei e Deus trouxe minha namorada de volta. E foi, meu Deus do céu, minha perna tremeu. A menina falando. Aí agora eu falo assim, me conta o testemunho antes. Quero saber antes. Aí ele falou: pastor, o dia que você estava dando o seu testemunho, eu falei para Deus, se o Senhor libertou ele, o Senhor pode me libertar. E até hoje esse homem está liberto do cigarro. Porque você não precisa falar, o Espírito vai convencer ela. O Espírito de Deus vai convencer. Porque eles vão olhar para a sua vida, eles vão ver o que Deus está fazendo na sua vida, eles vão ver o que a igreja está vivendo. Querido, se as pessoas chegarem aqui e ver uma igreja dividida, se eles entrarem nas nossas igrejas e verem uma igreja dividida, eles não vão se converter, eles não vão querer fazer parte daquilo. Agora, se eles entrarem aqui e ver uma igreja em chamas, se eles entrarem aqui e ver aquela atmosfera de amor, aquela atmosfera de poder, aquela atmosfera de cura, eles vão falar: eu quero ser parte disso. É disso que eu quero para a minha vida. É disso. Então, querido, alguns avivamentos, como lá, você fala assim: nós vamos viver avivamento, e isso vai ser pelo resto da vida. Não, e acredite em mim, avivamento passa, querido. Se ele não morrer por falhas, em algum dia Deus vai cessar o avivamento, Deus vai decidir acabar com aquilo, querido. O avivamento passa, não existe um avivamento que dura para sempre. Mas Deus está de olho naqueles surfistas espirituais, aqueles que estão esperando pela próxima onda. Porque o surfista, ele pega a onda, mas ele está de olho na próxima, uma maior ainda. E é disso que eu estou de olho. Senhor, o Senhor sacudiu a Europa, o Senhor sacudiu a minha cidade. Um homem, John Knox, veio aqui e sacudiu essa cidade, mas eu estou olhando a próxima onda. Eu quero isso também. Eu quero viver isso. Nós cantamos: eu quero viver algo novo. Ok, o que eu vou fazer de diferente? O que minha igreja vai fazer de diferente? O que nós precisamos restaurar para vermos algo novo acontecendo na nossa igreja? Porque senão isso vai acabar, o mover de Deus vai acabar, e as pessoas vão se esfriar, e a igreja começa a morrer. É inacreditável, querido, você chegar num lugar que viveu avivamento e você ver apenas monumentos. As igrejas são tombadas, os prédios da igreja são tombados, né? Não pode destruir, não pode derrubar. Mas
Existem muitas igrejas lá, estrutura de igreja, mas dentro tem apartamentos. É impressionante, porque deixaram morrer. Então o surfista, ele vai pegar todas as ondas, querido, mas ele vai esperar por uma maior. Quem está esperando por uma onda maior aqui, querido? Você está esperando? Deus tem uma onda preparada para você surfar nela. Uma onda de glória, de poder, uma onda de unção, porque existem algumas características, querido, no avivamento. Pega isso que eu vou falar para você agora, que eu estou encerrando a palavra. Tem algumas características do avivamento que acontece antes, durante ou depois daquilo que Deus está fazendo. Existem algumas coisas específicas, algumas características que nós podemos ver quando nós estamos prestes a experimentar um grande avivamento. 3 coisas, guarde isso. Mudança de endereço. Pegou essa daí, Isaac? Mudança de endereço. Algumas coisas acontecem antes do avivamento. Por isso que Deus tira de um lugar e manda para o outro. Por isso Deus diz: Abraão, sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe. Ô Moisés, é tempo de você sair do Egito. Eu tenho uma mudança na sua vida. Se a sua igreja estiver mudando de lugar, fica atento. Mudança de endereço, mudança de vestes ou mudança de nome. 3 coisas: mudança de endereço, mudança de vestes ou mudança de nome. Não fala para ninguém, mas eu estou usando o kilt lá, viu? Deus trocou minhas vestes também. Eu tenho que usar, não é saia, é kilt. Deus vai te chamar, querido, Ele vai te dar uma nova roupa, vai te dar novas vestes, Ele vai te vestir de forma diferente. E é por isso que o Senhor diz: eu tenho uma transformação na sua vida, eu tenho vestes de justiças para você. É um novo tempo de Deus na sua vida. E é por que você acha que Deus fala assim, ó: Esther, é tempo de eu te tirar daí, porque eu tenho um propósito, eu tenho algo novo para a sua vida. Esther, você é uma camponesa, eu vou tirar suas vestes, eu vou trocar o seu endereço, eu vou trocar suas vestes, e vou trocar o teu nome também. Ô Jacó, eu vou tirar da casa dos seus pais, eu vou trocar suas vestes, e eu vou trocar o seu nome. Você não vai se chamar mais Jacó. Deus começa sempre uma mudança. É por isso que Deus trocava de nome na Bíblia. Por isso que Deus chamava alguém e falava assim, ó: seu nome agora não vai ser mais Simão, não, você vai se chamar Pedro. Seu nome não é mais Saulo, agora seu nome é Paulo. Porque o avivamento, quando ele vem, é uma mudança de nome. Querido, lá meu nome, eles trocam o meu nome, eles não conseguem. O inglês, ele tem dificuldade de falar Marinho. Ele me chama tudo quanto é nome, ele fala Marino. Ele fala assim: o seu nome é igual do técnico português lá, o Mourinho. Mourinho. Eu falo: já aceitei, me chama do jeito que você quiser, porque Deus trocou o meu nome. Deus vai trocar o nome. Deus vai trocar o nome, o seu nome. Não existe um nome específico para você. Ou Deus vai trocar a sua roupagem, vestes de justiça, algo novo. Por isso que começa a mudar o comportamento. Por isso que quando Deus chama uma pessoa, a mulher tinha aquelas roupas sensuais, Deus diz: eu preciso trocar a sua roupa. Tinha aqueles apelidos feios, Deus diz: eu preciso trocar o seu nome. Mas Deus também troca de endereço. De endereço. Por isso que Deus pega Jacó e vai falar assim, ó: eu vou trocar. Ô José, eu vou trocar o teu nome, eu vou trocar suas vestes. Você tem uma túnica maravilhosa de 4 cores, mas agora eu vou trocar ela, eu vou te dar vestes de governador. Aleluia. Esther, tira essa roupa de camponesa, que eu vou te dar vestes de rainha, vestes de justiças. Isaías capítulo 61, versículo 3: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Ele está tocando o nome, a fim de que se chamem árvores de justiça,
de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, porque quando há uma mudança na sua vida, é o nome dele que é glorificado. Como há uma mudança na comunidade, é o nome dele que é glorificado, querido. É isso. Esther, agora ela vai se vestir com roupa de festa, e é isso que Deus tem para este lugar essa noite, roupa de festa. Nós podemos dançar na presença de Deus. Há uma roupagem especial, há um nome que Deus está trazendo para nós, há uma mudança. E acredite, até mesmo numa coisa simples. Eu me lembro a MG trocando de cor. Às vezes a tua igreja está trocando, às vezes, o logo da igreja. Você sabia? Quando eu cheguei lá, eu compartilhei ontem, me veio agora aqui. Primeira coisa que eu troquei na igreja foi o logo, a logomarca da igreja. Aquele logo de 1800 ainda. Falei, preciso mudar. Colocar uma coisa mais equilibrada. Uma coisa mais equilibrada. Mudança. Eu quero orar com você essa noite. Vamos ficar em pé. Está chegando um tempo de Deus. Tempo de avivamento para a sua vida. Tempo de Deus encher você. Deus quer ver você queimando. Queria chamar um ministério de louvor aqui para nós cantarmos. E eu quero desafiar você. Você que quer queimar. A primeira coisa que Deus fez aqui hoje, querido, nos unir por um propósito. Um propósito. Deus nos uniu aqui, querido. Mas eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você, querido, a fazer um compromisso com Deus. Eu quero desafiar você a viver diferente em Deus. Você que quer ter uma experiência poderosa com Deus. Você que quer viver isso. O que eu estou vivendo, que às vezes não tem palavras, é o que Deus tem para cada um de nós. Não é algo específico para a minha vida. Porque Deus não tem uma chama para a minha vida apenas. Deus tem uma chama para cada um de nós. Cada um de nós. E se Deus te trouxe aqui, é porque Deus quer tocar em você. Deus quer mover na sua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer trazer algo novo na sua vida. Algo novo, algo fresco de Deus. Óleo fresco da parte de Deus fluindo na sua vida. E você vai queimar e vai levar isso para a sua cidade. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber aqui em unidade essa unção. E você vai voltar para a sua cidade. Eu não estou aqui apenas para dar. Estou aqui para receber dessa unção. E quando eu chegar novamente, terça-feira, quando eu estiver indo para a Escócia, aquele avião vai estar mais pesado, porque ele vai estar carregado de unção de Deus. Da unção que eu recebi aqui, o peso, por isso que fala o peso da glória de Deus. E quando chegar lá, vai ser uma nova unção. Eu estou vendo a minha igreja explodindo em unidade, em amor, vendo a igreja crescendo, porque aqui há uma unção de crescimento. Há uma unção poderosa. Mas tudo começa com você. É com você. O negócio de Deus é com você. Há um convite. Estejam todos reunidos no mesmo lugar, porque eu tenho um fogo. Eu tenho algo novo para vocês. Eu vou encher vocês do fogo. Eu vou encher vocês do Espírito. E eu vou enviar vocês. O meu propósito vai ser enviar vocês queimando. E quando você chegar na sua cidade, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: o que está acontecendo com este homem? O que está acontecendo com essa mulher? As palavras dele estão diferentes. Ele está diferente. É um novo tempo de Deus. É tempo de mudança na sua vida. Porque quando, querido, a mudança é um sinal do avivamento. E é tempo de mudança. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. A mudança começa aqui, em nós. Às vezes nós falamos: Senhor, envia-me a mim. Mas Deus não pode nos enviar de qualquer forma. Nós precisamos ser enviados queimando, cheio da presença de Deus. E então Deus vai trazer as pessoas para te verem queimar como uma sarça. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz: Moisés está ali apacentando as ovelhas, e de repente ele olha uma sarça queimando. Querido, uma sarça queimar era completamente normal, mas ele via que ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele, porque Deus primeiro acendeu o fogo para chamar a atenção do homem de Deus. Então quando Moisés se aproxima, pum, a voz de Deus vem.
Deus quer te chamar. E Deus quer te chamar para dizer assim, ó, você é a próxima sarça que vai queimar, porque eu quero usar você. Mas eu, Senhor, Senhor, eu não sei falar direito, Senhor, a minha boca é pesada. Não, mas você não vai sozinho não, porque eu tenho unidade para você. Eu vou te chamar o seu irmão, e ele vai falar por você, porque você não vai sozinho. Eu não faço nada sozinho, eu envio de 2 em 2. Eu quero um trabalho em unidade. Você quer receber do Senhor? E eu quero orar por você. Eu quero liberar uma unção de Deus na sua vida. Eu quero liberar uma unção, um fogo de Deus sobre você, querido. Um óleo fresco de Deus. Deus vai vir sobre a sua vida. Veja bem, talvez nós não vamos conseguir encostar em todos, mas eu posso te garantir, se você estiver faminto, não importa onde você estiver aqui, Deus vai pegar você. Deus vai tocar em você, querido. Deus vai tocar em você. Apenas feche os seus olhos aí. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito Santo. Este é o teu momento. Eu não posso fazer nada por eles, mas tu pode. Esse é o teu momento, Senhor. A igreja que clama, nós estamos unidos, ó Pai. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, juntos, reunidos no mesmo lugar, e de repente, algo começou a mudar, fogo começou a vir, um som estranho de um vento impetuoso começou a encher aquele lugar. Shaddai de que eu benefaço, de que eu mandalabaçanai. Você que quer receber algo, uma unção para o teu ministério, você quer ter clareza do teu chamado, você quer queimar, vem aqui na frente, nosso pastor, nós vamos orar por você.